Muito bom dia, meus amigos. Como nós dissemos, um bom dia. Devemos sempre agradecer por um bom dia, por um novo dia, que é sempre um renascer, né? Uma oportunidade de renovação, de fazermos algo diferente, no sentido positivo, naquilo que pode nos aprimorar, aparar as arestas daquilo que nós ainda não conseguimos nos libertar e assim caminharmos mais leve na direção de Deus, com as orientações do Cristo Jesus, com o amparo, do divino e do infinito amor que Maria tem por nós, que ela nos envolva em seu manto de luz, ajudando-nos, a expurgar todos esses pensamentos maléficos, tudo que nós temos de ruim, de negativo em nós, que nós possamos colocar isso para fora, nos despojar dessas toxicidades, que nos fazem mal no dia a dia. E assim caminharmos com mais firmeza, na direção do nosso caminho evolutivo. E é assim que, nessa oportunidade, nós continuamos, então, os nossos estudos do nosso livro Caminho, Verdade e Vida. Sempre rogando a Deus que todos vocês, todos nós, estejamos bem, tanto física como espiritualmente, Esse é o nosso objetivo. Buscarmos o equilíbrio espiritual para que fisicamente, mesmo passando por nossas dificuldades, nós possamos encarar e enfrentar as vicissitudes da vida com maior perseverança e, acima de tudo, gratos por toda a oportunidade de aperfeiçoamento que Deus nos dá. Que a paz do Cristo, de toda a espiritualidade dos nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais, possa nos dar a todos um aporte necessário para continuar a enfrentar principalmente a nós mesmos nesse caminho tão difícil. Hoje nós vamos comentar uma passagem de Lucas, que está no capítulo 6, versículo 46. Todo o contexto do versículo 6, que vai de 1 a 49, é importantíssimo para nós entendermos essa passagem que é belíssima, e o comentário de Emmanuel, então, é muito sucinto, e especificamente está no versículo de 17 a 49. Mas é fenomenal para mim o título que Emmanuel dá a essa reflexão, que ele vai chamar de A Grande Pergunta. E essa grande pergunta, no decorrer dos nossos estudos aqui, da nossa humilde reflexão, nós podemos entender que essa pergunta é para todos os cristãos, para todas as crenças, ou mesmo aqueles que não têm crenças, que não acreditam em nada, que estão desiludidos da vida, sem sentido, ou apegados ao materialismo, ou optaram pelo ateísmo. É um direito de cada um seguir as suas orientações, não é verdade? Mas essa pergunta é para todas as entidades, todas as confissões religiosas, principalmente estando aqui nesse contexto, mas para toda a humanidade. Porque nós vamos reparar bem que o sentido aqui é que se exige coerência naquilo que nós afirmamos fazer, naquilo que nós dissemos ou afirmamos que vamos fazer. Então tem que ter uma coerência, em empenhar a nossa palavra e cumprir aquilo que nós vamos fazer, Por quê? Eu vou ler primeiro o contexto para vocês depois entenderem qual versículo que Emmanuel está falando. Porque o capítulo 6 inicia no versículo 1, a temática aqui é o sábado. Naquela passagem onde os discípulos estão passando por uma plantação, então eles vão colher algumas espigas de milho, vão debulhar e vão comer. Então os fariseus e os saduceus, como estão sempre observando para planejar, para derrogar, para desacreditar Jesus, e para colocar obstáculos à vida. Então eles dizem: por que fazeis uma coisa proibida no sábado? Não há a única coisa que não é proibida em dia nenhum é aquilo que afirma a vida. É aquilo que supre todas as necessidades da vida, ou seja, o princípio da necessidade. Não há dia que é proibido suprir a necessidade alheia para que ela preserve a vida. Só nos entendimentos, nos ritos, nos dogmas, nos preceitos, nas leis humanas que criam esses absurdos, de uma forma literal e legalista. Então Jesus faz essa abordagem com ele, vai dizer a eles na época, quando Davi, com seus
entraram e comeram, inclusive, os pães do templo, não é? E Jesus come com eles, então, e repartiu. Essa é a partilha, para partilharmos com outras necessidades que cada um de nós temos para a vida. Isso é que é importante. Então está lá, este homem é o Senhor do sábado. Não é? E nós vamos ver isso bem no contexto da frente. Então eles observando para ter algo para acusá-lo. Então Jesus fala no sábado, né? Eu vos pergunto, o que é permitido no sábado? Fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Está aí a resposta, é uma síntese, a gente não precisa de discutir sobre isso, não é? Já está tudo bem deliberado, bem esclarecido pelo princípio da necessidade, não é? Então eles ficaram enfurecidos e deliberavam o que fazer com Jesus, ou o que fazer com aqueles que fazem o bem, aqueles que cumprem o objetivo da vida, da oportunidade que nós recebemos, que é a prática do bem, do amor, da caridade, não é? Então Jesus depois vai escolher os 12, e aí continua a partir do versículo 20, então, a partir do versículo 17, nós entramos no Sermão da Planície, que ele não é tão incompleto quanto o Sermão da Montanha, que é em Lucas, capítulos 5, 6 e 7, que lá está muito bem descrito, está bem completo, né? Aqui em Mateus temos detalhes e escritos importantíssimos como lá, só que lá está mais completo. Então Jesus vai narrando o Sermão da Planície para todos, né? Então, quando ele chega no finalzinho, para chegarmos aqui, ele faz aquela afirmação, aquela sentença, aquele aforismo perfeito, quando ele nos diz, olha, como quereis que os homens vos tratem, tratai vós a ele. Então ele vai falar, amai vossos inimigos, antes de odiá-lo, rezai pelo que vos persegue, e ele vai seguindo. Então, Jesus, na sua narrativa, para nós chegarmos aqui especificamente, no versículo 33, ele está falando de Israel. Ele fala dos discípulos, mas ele está falando de Israel, de todos nós que continuamos com esses preceitos absurdos. Ele fala, não há árvore sadia que dê fruto podre, nem árvore podre que dê fruto sadio. Pelos frutos distinguireis cada árvore. Aí somos nós, cada indivíduo, cada instituição, não é? Então ele diz, o homem bom tira, olha, para nós chegarmos no nosso versículo, coisas boas do seu tesouro interior. Porque tudo isso está em nós, esses preceitos e essas convenções absurdas. O mal tira o mal do seu mau tesouro, que é o nosso interior, no nosso íntimo. A boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, deliberar, né? Engendrar. Tudo parte aqui dentro e nós expelimos esses venenos através do verbo, não é? Porque aí vem a grande pergunta. A boca fala do que está cheio o coração. Então é o que ele vai falar, a pergunta que ele vai fazer. E cada um entende e procure refletir se ela não é para toda a humanidade, para todas as confissões religiosas. Olha, por que me invocais? Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo. Aquele que vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática. Porque quando ele, para continuar e encerrar isso aqui, ele vai falar aquele que não segue, aquele que ouve as suas palavras e não as põe em prática, aquele que põe parece com um homem ajuizado, sensato, prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Essa casa não é uma casa física, é a casa interior, que tem que estar alicerçada no Evangelho, nele, nos seus ensinamentos. E aquele que não faz isso, que não estrutura ela na pedra, na rocha fundamental, que é o Evangelho, vem os rios, os ventos, os rios enchem, vem as ventanias e essa casa vai cair. O que vai cair, o que vai ruir, é o nosso interior, aquilo que nós temos de melhor de dentro de nós. Então, por que nós o invocamos? Não é? Por que me chamais Senhor, Senhor, se nós não fazemos o que ele diz? Adianta invocar? Será que vai ter sentido, substancialidade, coerência? Nós o invocarmos em nossas preces, em nossas orações, para que ele nos proteja, nos ajude a enfrentar todas as dificuldades que nós passamos? Será que tem sentido? Porque no plano simbólico, né, o simbolismo bíblico, ou no entendimento, que isso nessa afirmação, nessa colocação de Jesus, o Senhor, no contexto, né, no contexto circunstancial e social da vida, é o patrão. Então você dizer sim ao patrão, que vai cumprir uma tarefa,
afirma que vai cumprir e não realiza essa tarefa, que relação que você está estabelecendo de confiança? Isso perde o quê? O efeito da palavra empenhada. Então, nas nossas invocações, aquilo que nós empenhamos, aquilo que nós afirmamos vamos fazer, não colocamos em prática nem dentro de nós e nem nas nossas ações internas, por que então essas rogativas? Perde o efeito, está esvaziada de sentido. E eu recomendo que essa passagem está muito bem explicada em apenas 2 tópicos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18 e principalmente no item 16. Recomendo os amigos que leiam, mas nós vamos fazer alguns comentários sobre essa parte, não é? Então, começa, Emmanuel, a sua narrativa, né? Em lamentável indiferença, olha, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, não é? A fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo, não é? Mas se elas estão no Evangelho, são palavras vivas. São palavras vivas. Elas ganham vivacidade e energia a partir do momento que nós as cumprimos e as colocamos em prática. Cada um na sua média. Nós estamos aqui tentando melhorar. Quem de nós já atingiu o ápice da evolução e da melhoria? O que nós estamos fazendo, que eu estou fazendo aqui, nesse comentário, primeiramente, que eu possa ouvir isso e tentar dizer que vou tentar praticar, porque eu não tenho condições ainda de afirmar, de invocar a ele e afirmar que vou fazer. Será que eu tenho essa condição? Mas deveríamos ter e devemos lutar para ter, porque isso aqui é uma exortação muito séria que Jesus está falando, porque os seus ensinos, o Evangelho, o Cristo Jesus de Nazaré encarnado, ele partiu, mas o Cristo é o Evangelho, é os seus ensinamentos, a síntese está ali. Então isso nunca perdeu a vida, a energia. Ele continua nos vitalizando espiritualmente, para que possamos dar continuidade e praticar aquilo que ele pediu de nós, não é? Mas nos deixou a escolha de fazer ou não, não é? Então nós queremos que essa casa fique estruturada ou não, não é? Mas veja bem, se o Evangelho ele ficar em nós, dentro de nós, na nossa mente, apenas como um sistema organizado de informação, não vai adiantar em nada. Ele não vai traduzir em obras, em ações, em uma conduta, em algo que vai trazer uma inovação em nós, uma transformação em nós. Então tudo isso fica esvaziado de sentido. As nossas preces, as nossas orações, tudo se perde, tudo se dilui, não é? Como hoje nós estamos falando, um mundo líquido, a liquidez, tudo passa rápido, tudo escorre, se dilui rapidamente, porque não está alicerçado, não tem raiz dentro de nós. Por isso a árvore não tem produzido frutos bons para o futuro. Não é? Que mundo vamos deixar para os nossos filhos? Que fruto eles vão colher também no futuro? Não é? É algo que nós temos que questionar. Então continua, Emmanuel. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito, porque é incompreensível. Afirmar e não fazer, então não fala nada, então não diz nada, não é? Porém, o motivo de semelhante propósito, o mestre permanece, olha, vivo, está vivo nos seus ensinamentos, em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar, aqui é que é interessante, ocasiões solenes, não é isso que nós fazemos, não é? Solenes, para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros, ou seja, não é? Porque nós fazemos isso quando nós reconhecemos, ou seja, reconhecê-lo está condicionado ao quê? A fazer o que ele diz, não é? Está condicionado a isso, reconhecer, não pode ser diferente, não é? Porque quem conserva, ele fala lá em João 14, 21, ele fala para nós que quem guarda, né, quem conserva, quem guarda dentro de si, ele não partiu, mas os mandamentos e os seus princípios, os seus preceitos, as suas leis, não é? Regida pelo processo das leis divinas e naturais, ou naturais, né? Como nós temos lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, e temos no início do Antigo Testamento também, né? Os meus mandamentos, este me ama. Então nós só vamos amá-lo se nós houver uma relação coerente de cumprir esses preceitos, né? Se nós falarmos, se nós fizermos isso, nós estamos o quê? Sublimando, elevando a nossa relação, né, com Cristo.
não é? Quando nós optarmos, né? Ou seja, optar, né? Quando nós optamos por ele, quando nós fazemos essa opção por ele, nós só podemos fazer isso. Nós tivemos o exemplo, para nós fazermos a comparativa do sábado, né? Da parábola do bom samaritano. Ali nós vamos ver a perfeição do que está dito aqui. A questão do sábado, não é? Porque aonde houver, Emmanuel tem uma outra passagem, um outro ensinamento, onde houver um caído, não é? Onde houver um caído, um necessitado. Mas, veja bem, havia alguém de pé. Aqueles que passaram e não repararam. Quem será o mais necessitado? Aqui há um ensinamento extremamente paradoxal que Emmanuel traz para nós, não é? O necessitado. Então, quando nós tínhamos aquele homem nu, porque as roupas, o cabelo, toda a forma de vestir identificavam quem era. Por isso que ele estava nu. Nunca se descobriu quem era aquele homem, de que nacionalidade que ele era, que credo, que religião, não interessa. Ali era um momento solene. Socorrer alguém, acudir alguém, acolher, socorrer, levar um consolo em todas as situações que nós vivemos, não é? Então, se nós queremos sublimar a nossa relação com Deus, com Cristo, esse é o momento solene, aonde tem um necessitado. Esse é o momento mais solene, porque há um ensinamento na Cabala judaica, que é o nível mais elevado e espiritualizado do judaísmo, que diz que o sábado, a representatividade do descanso, esse descanso, não é? É para que nós possamos potencializar as nossas relações com Deus. Então, há uma forma mais sublime e maior e melhor de sublimarmos e potencializarmos essa relação com Deus do que a prática do amor e da caridade? Esse foi o grande erro. Se nós não fizermos isso, nós estamos fazendo como o sacerdote, o levita, o doutor da lei, que olhou, viu e agiu de forma indiferente e preferiu o culto. Não está derrogando aqui o culto. Não, não é isso. Mas a prioridade não é o culto, não é o templo. É o necessitado. É aquele momento solene de socorrer, de suprir as necessidades de uma vida. Esse é o momento mais solene. Ou seja, se nós fizermos isso e agirmos diferente, é dizer não a outro princípio, o princípio da solidariedade humana, da lei da reciprocidade, porque nós não sabemos, um dia aquele poderá ser o que vai suprir as nossas necessidades prementes no momento que nós estivermos vivendo de dificuldade. Não que estamos exigindo troca, de forma alguma. Chico dizia que a caridade deve ser, a solidariedade, a gratidão, ela deve ser sempre exercida, mas nunca esperada. Não é? Nós devemos fazer isso de uma forma espontânea. Então, será que nós continuamos a cometer o mesmo erro do sacerdote e do levita? Não estamos potencializando as nossas relações com Deus através de uma relação mais amorosa, mais fraterna, mais afetiva, mais coerente, não é? Com mais amor ao nosso semelhante, não é? Então segue Emmanuel. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo. Aproximam, mas não vai, não é? Do trabalho santo. Mas desejam revelações diretas, quer privilégios. Aqueles da doutrina espírita que têm esse privilégio, esse dom do contato com a espiritualidade, eles não só queriam, mas nós queremos um contato que Cristo fale diretamente com nós, afirmando, dando garantias que se nós fizermos o bem, nós vamos receber o bem. Ou nós confiamos como Abraão, ou não vamos fazer nada. Não é? Nós achamos sempre nas religiões que nós vamos obter algum privilégio. E é isso que nós sempre queremos, não é? Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal, não é? Ou eu tenho preferência porque eu te sigo mais do que o outro, não é? Em suas manifestações divinas. Acreditam-se, é aqui que é o detalhe também, merecedores. Será que somos de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano. Põe-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça, sutilmente, se lhe mistura à vaidade, preguiça e vaidade, anulando-lhes as forças, porque tudo perde sentido. Não queremos fazer, não fazemos, afirmamos que iríamos fazer, empenhamos a nossa palavra e ainda nos sentimos vaidosos.
por fazer uma ação, não é? Que afirmamos que fizemos, mas não a cumprimos, né? Ou seja, o que isso deixa bem claro para as pessoas e nós achamos que elas não percebem. O que cada um faz é o que? Na realidade, é o que ele revela o que ele é. Não adianta você tentar ser diferente. Quando nós impomos condições, não é? Quando nós impomos privilégios, quando nós queremos notoriedade na sociedade, que as pessoas nos admiram, isso é o princípio da contradição, da não correspondência, daquilo que nós afirmamos fazer e nós não fazemos. Ou seja, a contradição de conduta, das nossas ações. Isso é procrastinar, uma palavra usada, muito usada hoje. Nós deixamos para amanhã. Nós nem anulamos a nossa ação hoje, mas já deixamos para amanhã para uma pseudo comunicação com Deus ou com a espiritualidade. Não, fazei hoje para mim que eu cumprirei amanhã. Essa é a lei da promessa, né? A exigência da troca. Eu prometo que vou se receber. Não é? Será que essas afirmações estão certas? E isso são, no aspecto psicológico, alegações que nós fazemos para maquiar o quê? A nossa personalidade. Falar, né? Essa fala, ela está dissociada de ação. Então não há correspondência, não é? Ou seja, por que não há correspondência? Porque não produz uma medida efetiva. A medida efetiva é aquela que vai produzir bons frutos no futuro. São em ações de transformação agora, não é? Então, em qualquer circunstância, como nós sabemos essa frase, ela está no Evangelho, não é? Em qualquer circunstância, o bem sempre será o nosso advogado em qualquer situação, não é? É o cultivo que dos valores do Espírito. Nós temos que regar, adubar, sulcar essa terra que está em nós, esse sentido bom, essa luz, oxigenar ela que está em nós, não é? Porque é o reino de Deus que está no nosso íntimo. Ele está aqui dentro. Então não adianta eu agir pela aparência, pela externalidade das coisas, que não reflete justamente a essência de nossa alma. Porque nós somos seres encarnados. Mas o Espírito está aqui. Ele precisa ser oxigenado com uma luz que haja verdade e coerência nela. Senão nós não vamos nós vamos recrudescer, parar, estacionar, não é? Então, nós precisamos o quê? Esse recrudescimento, como nós comentamos aqui, esperando alguma coisa no futuro. Como nós podemos esperar e querer algo no futuro se nós não fazemos nada no presente? Nós só ficamos afirmando, invocando, dizendo Senhor, Senhor, e nada. Nenhuma ação, não é? Então, principalmente quando nós agimos assim, e nós espíritas, e todos os espiritualistas, é a inconsciência da nossa imortalidade. Depois a cobrança na consciência é muito grande quando nós partimos, não é? Nós sabemos disso, não é? Então, são os princípios, aqueles que foram desde a criação do mundo, desde o princípio do universo. Ou seja, são os princípios, as leis mal aplicadas. Nós estamos aplicando mal os talentos que Deus nos deu, não é? Ou, principalmente, negligenciando, sendo tolos em nossas ações, não é? Ou seja, a consequência não é para nós agora enquanto encarnados, a consequência é para o espírito quando ele partir. Então, estamos vivendo até relativamente bem, mas essas consequências serão muito sérias no plano espiritual. Então, ou continuamos recrudescidos, ou a gente tenta fazer alguma mudança, não é? Porque essas coisas não é questão de tradição, de cultura, de credo religioso. Não é nada disso. É questão de cumprir. De cumprir o quê? A palavra empenhada. Isso é muito importante, não é? Então segue Emmanuel. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele que foram chamados. Não importa. O momento não tenha isso. Por mais humildes, né, lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Nós temos que nos ajustar a tudo que as nossas circunstâncias, a vida social, a vida em coletividade, a vida em família, em trabalho, nos suscita e nos cobra. Então, tudo está inserido nesse contexto das oportunidades que nós recebemos. É aqui que nós vamos edificar aquela casa sustentada no Cristo, na rocha, que não vai desabar se vier os ventos, as correntes, né?
as enchentes, ela não vai derrubar, não vai cair. Ou seja, é a própria casa que nós vamos edificar. Isso é tarefa, como o Chico nos dizia, de entes, de espíritos que já despontam para a maturidade. São os seres mais maduros. Por quê? É uma conquista interna. O alicerce é aqui dentro. Nós temos que entender essa simbologia. Esse alicerce é aqui dentro. E nós temos ainda muito por fazer. É só sabermos em que condições ainda estamos. Em plano de provas e expiações, ainda estamos, quando atingirmos o estágio de regeneração, ainda temos centenas de anos ainda a caminhar para fazer isso. Ou seja, viver e exemplificar o amor. Não tem como. Viver e tentando exemplificar em nossas atitudes, para demonstrar que nós estamos cumprindo a palavra empenhada. E como diz na passagem do banquete, a túnica a vestir é o amor. Não há outro meio de nos aproximarmos de Deus e do Cristo, né? Ou seja, é Ele que nos prepara, Ele nos ajusta, né? Ele nos prepara, porque os preparados são os chamados. Aí nós vamos estabelecer essa união, essa conexão em dizer Senhor, Senhor, né? Na rogativa e no cumprir aquilo que nós falamos. Na qualidade, olha, de político ou de varredor de rua, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus, não é? Porque essa realização, eu gosto muito de uma passagem, Russell Champlin, eu acho maravilhosa essa colocação dele, que ele fala, a realização de tudo isso não pertence àqueles que muito sabem, mas sim àqueles que nunca desistem. E isso nós temos esses exemplos em todos os estamentos sociais, em todos os estratos sociais da sociedade, desde a mais pobre ao mais rico. Há pessoas que não desistem, elas exemplificam. E ele chama essas pessoas, esses intelectualismos, né? Ele chama essas pessoas de enciclopédias vazias. Pessoas sem obstinação para o bem, sem fazer o bem, não é? Ou seja, elas não têm foco, não é? Por isso, nós, na parábola dos dois filhos, um afirmou que não ia e foi, o outro afirmou que ia e não foi, não é? Por isso, Jesus, em Mateus 21, 31, quando ele fala dessa passagem, por isso que ele fala, eu vos asseguro que os coletores, as prostitutas, etc, etc, tudo que Jesus andava, né? Ou seja, eles entrarão primeiro que vós no reino de Deus. Porque enquanto nós estamos fingindo que estamos cumprindo, dizendo Senhor, Senhor, e não fazendo o que Ele está fazendo, às vezes aqueles que estavam eram prostitutas, ladrões, criminosos, né? Todos aqueles expatriados da sociedade se transformaram e passaram à nossa frente. Então é uma escolha que cada um de nós temos que fazer. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével, olha, indelével, em todos os templos. Está falando, olha, templos, olha que importante isso. Para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Então, para nós encerrarmos, esse é o último parágrafo, o entendimento e a compreensão de tudo isso que Emmanuel e que o Cristo traz para nós, não é? De modo que o que nós podemos entender com isso? Né? Que não, esses obstáculos, tudo que nós passamos, não é? Está onde? De que forma que ele não, essa força, esse dizer Senhor, Senhor, afirmando essa rogativa, né? Que ela não se apague nos primeiros obstáculos, nas primeiras dificuldades, porque isso apaga em nosso coração, em nosso íntimo, no interior humano, não é? Ou seja, o nosso alicerce. É ele que vai se apagar, aquela vela, nós não podemos esquecer o azeite da candeia, de forma alguma. O alicerce, a pedra de toque, é o Cristo, que só isso pode fazer que nós venhamos a dar um salto além da nossa própria condição humana, não é? E todos os seus vínculos, nós precisamos ultrapassar, ir além desses vínculos humanos, transcender aquilo que nós estamos presos, acorrentados aqui na terra. Não é? Nós precisamos transcender esses princípios e esses preceitos para que nós possamos aurir uma condição melhor, não é? Quando nós seguirmos, não é? Então, por quê? Tudo isso ocorre no fórum íntimo da nossa consciência, está no nosso interior, então nós temos que refletir constantemente o que somos, né? Da consciência do que somos, porque é na consciência que nós somos avaliados.
Não é em nossas pseudo-ações, em nossas afirmações que nós não cumprimos. E se nós as cumprimos, também seremos avaliados pela via da consciência. É ali que Deus, o Cristo e a espiritualidade, não é, nos avalia. Então a rocha é o Evangelho. Se nós seguirmos, aqui nós vamos encerrar com o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? É o Evangelho, não é? Ou seja, se nós fizermos disso, olha que belíssimo que o Espírito de Simeão diz, né? O vento das revoluções e o rio do progresso os levarão de rodão. Ou seja, porque não há uma sintonia, uma sincronicidade de ação. Não há uma relação coerente, firmada e consubstanciada nos preceitos de Deus. Se nós podemos enganar uns aos outros, mas como enganar a Deus e a Cristo? Né? Então, olha o que ele diz lá no item 16 para nós encerrarmos. Aqui é muito profunda. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências. A árvore primeira, na simbologia disso, era o judaísmo. Ele não cumpriu porque os jardineiros, doutores da lei, todos aqueles que maculavam a lei e os princípios, quiseram moldá-la, não é? Quiseram modelá-la aos seus modos e aos seus preceitos humanos. Então a nova árvore é o cristianismo. Como estão os jardineiros? O que fizeram os jardineiros do cristianismo? Será que eles não fizeram o mesmo e não continuam fazendo os mesmos? Moldando e modelando o cristianismo e o Cristo aos seus preceitos humanos, às suas corrupções, aos seus dogmas, aos seus preconceitos, não é? Será que nós não estamos fazendo isso? Em que medida deixamos ou passamos a ser bons jardineiros? Então, para encerrarmos, como sempre, aquela pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. A quem estamos chamando de Senhor, Senhor? Nós estamos chamando e cumprindo acima de tudo a palavra empenhada, Senhor, Senhor. E estamos fazendo, mas nós estamos empenhando a palavra, aquele que plantou ou aos maus jardineiros? Quem plantou a vida e criou o universo, Deus. Quem plantou a árvore do cristianismo? Mas quem inspirou a árvore do judaísmo? Leiam A Caminho da Luz. Nós sabemos que foi o Cristo e toda a pleiade de espíritos puros que o assessorou, não é? Nesse processo evolutivo nosso. Mas nós continuamos a moldar aos nossos preceitos, aos nossos desejos. Então, até quando nós vamos continuar rogando e dizendo Senhor, Senhor, mas fazendo e seguindo os preceitos dos maus jardineiros do cristianismo e das relações humanas? É uma pergunta. Um abraço a todos, meus irmãos. Até a próxima semana. Fique com Deus. Que a paz do Divino Mestre Jesus vos envolva a todos, em seus corações, em seus lares e em toda a nossa vida. Que assim seja.